Deixa eu contar um trem para vocês. Estou muito feliz. Eu voltei a atender depois de quase um ano, até mais de um ano, com a agenda fechada. Esse fim de semana eu atendi com dinâmica sistêmica empresarial, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Depois eu vou fazer um post explicando direitinho o que é a técnica e tal. E uma coisa que eu gosto muito dessa técnica é que ela vê umas coisas que estão ali nas entrelinhas e as pessoas não percebem. Eu vim aqui contar rapidinho, né, do que aconteceu esse final de semana. O empresário trouxe uma queixa e, na verdade, a coisa era outra, completamente diferente, que é uma coisa que a gente vê durante o trabalho. E é muito legal, porque ele estava gastando toda a energia dele trabalhando num ponto. Ele tem duas empresas, ele estava trabalhando toda a energia dele numa empresa e, na verdade, a questão real estava na outra empresa. E isso é muito bacana do trabalho. O legal desse trabalho é que ele mostra os motivos que a gente nem pensaria em olhar, que a gente costuma olhar para o que é mais óbvio, porque é mais claro, né? Tal coisa liga a tal motivo. Mas esse trabalho, ele vai fazer uma análise muito mais profunda e vai olhar motivos que a gente nem pensava neles, motivos inconscientes, motivos lá do início da empresa. Muitas vezes são motivos ligados à formação da empresa, quando se deu a ideia da empresa, ou quando abriu a primeira franquia, ou a primeira loja, ou alguma coisa assim. Nesse caso, desse final de semana, tinha muita coisa a ver com a formação da empresa, mas não só isso, também tinha uma questão de hierarquia, que também é uma coisa bem importante nessa abordagem. Então, eu gosto muito, sou suspeita porque eu adoro, eu acho muito legal, e é muito legal você ver a pessoa saindo de lá falando: nossa, eu nunca parei pra pensar nisso na minha vida, então isso tem a ver com aquilo. Isso é muito legal, isso me deixa muito feliz. No caso desse final de semana, ele tem duas empresas. E ele trouxe, na empresa 1, os funcionários estão brigando entre si, estão tendo muita picuinha, muita confusão. E a gente falando sobre isso, e só me vinha na cabeça, eu só conseguia prestar atenção em empresa 2. E aí eu perguntando pra ele: mas a empresa 2 como tá? Ele: não, tá tranquilo, tem um problema ou outro, mas o meu foco é a 1. E ele falando aquilo, e na técnica só vinha a empresa 2. A gente foi puxando, fazendo a técnica, né? Fazendo o atendimento. No final das contas, a gente percebeu, a gente descobriu, a gente olhou ali que o grande problema estava na empresa 2. Tinha uma confusão ali na empresa 2. O que acontece? Ele tem duas empresas pequenas, poucos funcionários. O problema daquela empresa 2 espirrava na 1. E o que ele conseguia enxergar era o problema da 1, que na verdade era uma consequência. A causa estava lá na 2. E isso é muito legal da técnica. E quando a gente chega nesse momento eureka, é tão legal, porque a pessoa que está ali sendo atendida, né, o dono da empresa que está ali no atendimento, ele fica assim: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, faz todo sentido. Então, esse problema aqui levou a isso e desregulou também essa outra empresa. Sim, porque as duas são dele, né, ele está ali gerenciando as duas de alguma forma. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. Você vê aquela cara das pessoas de dizer: caraca, eu nunca tinha pra pensar nisso. Eu fico muito feliz com isso.